Vontade. Boa tarde a todos, estamos aqui no primeiro Café na Velasco, esse café que surgiu com o intuito de trazer informação, discussões a respeito do mundo jurídico, que tragam reflexões aqui para o nosso dia a dia, e nós queremos que vocês interajam, tragam as suas perguntas para enriquecer esse debate aqui, né? A gente pretende trazer discussões do mundo jurídico, mas de maneira interdisciplinar. Aqui hoje a gente tem o prazer de receber aqui no Café na Velasco a professora, a psicóloga Monique Farber. É um prazer você estar aqui. Obrigada. Minha colega de trabalho obrigada, lá na Univel. Sim. Colegas, profs, obrigada. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. E também a gente recebe aqui hoje no primeiro Café na Velasco o Dr. Lucas Augusto da Rosa, professor da FAG também, de Prática Penal. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. O som tá bom? Vocês estão conseguindo escutar? Quem já está conectado aí conosco nessa live para discutir hoje os assuntos aqui relacionados ao nosso tema, a gordofobia, os reflexos psicológicos e jurídicos. Esse tema, na verdade, ele não é tão novo, né, professora Monique? Na verdade, já há uma discussão há muito tempo a respeito da aceitação do nosso corpo, de nós como pessoas, como seres, os padrões que são estabelecidos. Mas para a gente começar aí a nossa discussão, o que a psicologia considera aí, o que é gordofobia? Ótima questão. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, muito boa tarde, muito boa noite, já nesse horáriozinho aqui, né? Gente, muito obrigada a todos vocês, olha quanta gente entrando aqui na nossa live, Guilherme, Daniele, obrigada pelo carinho, eu tenho certeza que vai ser um momento muito produtivo nosso aqui. Bom, pensando nessa questão psicológica, quando a gente fala em gordofobia, então a gente está falando de um preconceito dirigido à pessoa gorda, tá? Então, gordofobia, o termo, etimologicamente falando, seria justamente essa dificuldade que as pessoas podem ter em aceitar o corpo gordo, ou medo de engordar, ou ainda preconceito dirigido à pessoa gorda. E esses padrões que eles são estabelecidos, eles mudam com a história, né? Porque o padrão, a pessoa ser gorda já foi considerado já foi saudável, já foi padrão de beleza. Ótimo. E agora, tudo que se transforma em padrão, existe uma rejeição para aquilo que não é, do que padrão. Não é convencional, perfeito. Do que não é convencional. E as pessoas que não conseguem se inserir nesse padrão, quais são as consequências que elas vêm sofrendo hoje para quem não aceita o próprio corpo? Ótimo. E assim, Lucas, você coloca duas questões bem importantes aí, porque quando nós pensamos em padrão de beleza, nós estamos falando de um grupo específico de pessoas e todas aquelas pessoas que não estão nesse grupo, né, que estão de fora, são excluídas. Ao longo da história, ao longo da humanidade, dos séculos, nós vemos que sempre existiu um padrão de beleza. Sempre existiu, né? Independente das culturas, na cultura africana, na cultura europeia, sempre existe um padrão, um tipo do que é dito belo, e tudo aquilo que não é daquela forma não é belo. Se a gente pensar num período histórico, principalmente ocidente europeu, onde as pessoas tinham dificuldades de se alimentar devido à pobreza, devido a não conseguir guardar os alimentos, né? Nem sempre a gente teve geladeira. Sim. Então, quem que podia comer a ponto de engordar? Só quem era muito rico. Então, o padrão de beleza, ele sempre, ou de maneira geral, está ligado a uma convenção social para mostrar poder, status, né, e uma condição ali específica. Quando a gente pensa nisso,
Opa, ai gente, Opa, desculpa. acabou derrubando aqui a nossa live, já estamos voltando aqui no Facebook da professora Monique. Já tá aqui. Quando a gente pensa nessa questão, ai gente, desculpa, olha aqui o meu celular, ele acontece, não tá querendo. Né? Ao vivo não... Ao vivo acontece. Deixa eu colocar aqui, isso, agora sim. E quando a gente pensa nessa questão específica dos efeitos, tá? A nossa autoestima, ela é construída no social. Então, uma criança, ela vai acreditar que ela é bonita ou feia a partir daquilo que dizem pra ela, certo? Né? Então, quando eu penso nisso, que a nossa autoestima depende da cultura, e existe, vamos pensar numa criança que tem um biotipo gordo, uma criança que tem um biotipo magro. Quando a gente está falando disso, a gente está falando de tipo de corpo diferente um do outro, não existe um padrão único, mas essa tentativa de colocar como um padrão único vai sim trazer efeitos muito negativos para a construção da autoimagem e da autoestima da pessoa. Nós vimos agora recentemente, até esse assunto voltou aí para a mídia e para as manchetes dos jornais, em relação à atriz Cleo Pires ter ganhado muito peso nos últimos tempos. E ela trouxe essa discussão novamente para a sociedade, dessa questão do que ela sofreu, do que ela impactou, né? Se impacta para ela, imagina para as pessoas no dia a dia, né? Para os meros humanos mortais como nós, né? Então, assim, uma mulher super bonita, talentosa, com um status, né, artista, etc. Então, assim, quando ela deu visibilidade para essa causa, eu acredito que foi muito positivo e muito humano da parte dela falar sobre isso, porque muitas pessoas puderam se identificar e falar, gente, isso não tá certo, isso é errado, isso faz sofrer, isso machuca, né? Porque a gente precisa pensar que existem belezas e não um único tipo de beleza. Sim. E como que a gente poderia refletir ou tentar que as pessoas que às vezes acham que esse assunto é chato, que acham que as pessoas estão voltadas para o politicamente correto, e que existe uma corrente também na sociedade dizendo que essa discussão, não só em relação à gordofobia, mas a especificação de transtornos, do bullying, essa cobrança pelo politicamente correto é muito chato. Como que a gente poderia tentar demonstrar para essas pessoas para que elas reflitam melhor a respeito desses assuntos de maneira geral? Eu acredito uma ótima questão para a gente pensar e refletir, porque você, meu querido, minha querida, que está assistindo, ou que de repente tem um familiar ou alguém, né, onde você já passou por uma situação e fala, coisa mais chata isso, nada a ver, isso é só uma questão de ser politicamente correto, bem como você coloca. A pessoa que pensa assim é porque ela nunca sofreu esse tipo de situação, tá? Nem a própria pessoa, nem alguém da sua família, nem alguém que, né, muito próximo. E eu espero de coração que não passe, que não vivencie por isso. Mas espaços como esse, então muito legal aqui do escritório, essa iniciativa, para que faça esse trabalho de psicoeducação e de reflexão. Não precisa acontecer comigo para eu modificar. Eu posso fazer a diferença na minha vida e na vida das pessoas. Então, quando eu não ajo com preconceito, eu não machuco os outros. Sim. E tá chegando uma pergunta agora de uma pessoa que está nos assistindo, que ela perguntou também se existe a magrofobia. Ótimo. Ótima questão. Na verdade, eu trabalho mais com a gordofobia, né? Essas questões assim mais específicas. E a gente até conversava um pouco sobre essas questões e refletindo, existe, minha gente, existe, tá? Então, não sei se esse termo, eu quero que os colegas me ajudem, mas assim, o que existe? Uma dificuldade e um preconceito com
um preconceito com as pessoas que estão fora do padrão. Então, muito magro, né? Então, pessoas que estão muito magras, mas esse é o biotipo, ela tá super saudável, tá tudo bem com ela, mas é o biotipo físico dela. Sim. Então vai sempre existe a questão assim, mas você tá doente. Sim. Né? O que é saudável e o que não é saudável, né? Será que ser muito magro é saudável? Isso. Existe esse questionamento, né? Isso. Ser gordo, se você está sendo saudável ou não, porque você está um pouquinho mais gordo. E a questão da balança, ela não vai medir se você é ou não uma pessoa saudável. Perfeita essa tua colocação. Você sabe que existe até mesmo no próprio discurso médico ou dos profissionais da saúde uma gordofobia disfarçada de preocupação com a saúde. Assim como uma magrofobia, poderíamos falar. Não só nos profissionais da saúde, como de maneira geral. O corpo gordo. Mas como que tá? Mas você tem problema de coração? Mas você tem pressão alta? Às vezes a pessoa gorda tá super tranquila na sua saúde, com os seus exames todos em dia. Tem uma outra personagem, a gente vê nas mídias, atletas que são obesos, pessoas que são magérrimas. Então não é olhando um biotipo, não é olhando um corpo que eu vou dizer esse é saudável, esse não é. Sim. E o que a gente vê muito também na sociedade, que é em relação às pessoas magras, Sim. Elas têm acessibilidade normal. Isso. E as pessoas que elas têm um sobrepeso, elas acabam enfrentando uma maior dificuldade de locomoção, de se assentar no ônibus, no avião, porque a sociedade não se preparou para isso. Você acredita que vai existir ou existe uma preocupação mais forte em relação a isso nos dias de hoje? Eu espero de coração, porque está existindo muito sofrimento. Então, nós como psicólogos ou os outros profissionais, colegas aqui da saúde mental, também, não sei se pensam da mesma forma, mas nós vemos a repercussão disso e o que acaba acontecendo justamente porque os danos que isso causa para a autoestima, para a vida pessoal, a dificuldade no ambiente de trabalho, porque essa pessoa está muito obesa, eu acho que ela não vai ser rápida, eu acho que ela não vai ser ágil. Então o preconceito com o corpo gordo, essa pessoa não tem muita força de vontade, porque se ela tivesse força de vontade ela emagreceria. E todos nós aqui sabemos que emagrecer ou engordar não depende somente de força de vontade, Sim. mas uma série de outras questões. Então, sim, eu acredito que espaços como esse, cada vez mais nós temos pessoas preocupadas com essa questão, mas ainda, infelizmente, estamos longe de conseguir essa igualdade. Precisamos continuar lutando. E me parece assim que alguns termos pejorativos às vezes são usados Sim. em relação isso é gordice. Ótimo. E olho gordo. Tudo que é relacionado ao gordo como algo ruim, que não pode ser feito, algo que é pecaminoso, algo que é errado, algo que é feio. Né? E agora a gente está entrando numa época, né, minha gente, de final de ano, aí onde nós temos uma série de situações em que nós vamos ver muita gordofobia. Sim. Principalmente entre os familiares, né? Acabam que tem mais intimidade, acabam fazendo essa cobrança em relação ao peso. E isso atrapalha muito, né? Então nós as relações familiares mesmo. Muito. Uma coisa que eu percebo também, não sei se o Dr. Lucas aqui percebe, que com esse empoderamento que as pessoas imaginam ter, né, a internet ela traz coisas maravilhosas, Sim. como a possibilidade de nós estarmos ao vivo agora discutindo esse assunto, interagindo, recebendo perguntas, mas também me parece, professora Monique, eu queria ver do seu ponto de vista psicológico, Sim.
Parece que agora eu posso falar tudo o que eu quero no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, porque eu estou escondido atrás do meu celular, do meu computador. E o prejuízo causado ali para a pessoa que escuta, para a pessoa que lê, é muito maior, né? Porque eu costumo falar que antigamente, no colégio, quem sofria bullying, ou se a gente sofria bullying, a gente sofria naquele momento, durante aquelas 4 horas que a gente estava no ambiente escolar. Hoje, com as redes sociais, as pessoas acabam sofrendo bullying 24 horas por dia. Então, o sofrimento é muito maior do que anterior. Eu jogo no grupo de WhatsApp aquilo que eu penso de maneira desmedida, desproporcional, porque eu não aceito aquela outra pessoa como ela é, o comportamento dela, e aquilo traz prejuízos imensos na vida da pessoa. Com certeza. Então, assim, o que nós precisamos pensar? Se eu tenho pessoas assim por perto, né, preciso pensar, porque isso são relacionamentos abusivos, são relacionamentos tóxicos. Sim. Que não são legais, né? Não é bom você ter uma pessoa assim por perto. Agora, isso existe? Sim, os haters, né? Então, assim, eu fico aqui escondido e não falo. É como se eu pudesse falar o que eu quisesse, posso disseminar esse ódio e não vou ser punido por isso. Então, sim, é algo muito complicado. Como a gente está falando dessa questão da gordofobia e de todas essas questões do preconceito, o que nós precisamos pensar? No empoderamento individual. Então, quanto mais eu conseguir aceitar quem eu sou, aceitar o meu corpo, a minha... eu enquanto pessoa, eu enquanto ser humano, o que eu acho bonito, o que eu acho feio em mim... Porque quando eu assumo as minhas dificuldades, ninguém mais pode usar isso contra mim. Sim, né? Com certeza. Quando eu assumo quem eu sou, ai, nossa, mas você tá tão gordo. Muito bem, você está enxergando. Ser gordo não é um xingamento, ser gordo é o meu biotipo. Nossa, mas você está tão magro. Esse é o meu biotipo. Então, a gente está muito atrelado a acreditar que ser magro demais, ser gordo demais, estar fora do padrão, isso é um xingamento. E na verdade não é. Sim. É que cada um às vezes quer meter o bedelho na vida do outro. Por que você está fazendo isso? Por que você não faz uma atividade física? Por que você não come? Isso é o tempo inteiro, essa intromissão um na vida do outro. Né? Se cada um de nós cuidarmos mais da nossa vida, perfeito, cada um vai viver muito melhor. Exatamente. Né? Mas para tudo isso que está acontecendo, a gente vai continuar falando aqui do aspecto psicológico, mas a gente também precisa saber que esses relatos e isso que a gente está tratando aqui, está conversando aqui, tem consequências também jurídicas, né, Dr. Lucas? Sim. E quais são as consequências para quem agride o outro dessa forma, seja pelo seu gênero, seja pela sua sexualidade, seja pelo seu biotipo? Perfeito. Tem que deixar bem claro, a lei proíbe esse comportamento. Não é aceitável para o ordenamento jurídico esse tipo de conduta, seja pela internet, seja pessoalmente. A partir do momento que a pessoa utiliza uma característica de modo pejorativo, configura-se o crime de injúria previsto lá no artigo 140 do Código Penal. Inclusive, quando é cometido pela internet, tem uma causa de aumento de pena em razão da quantidade de pessoas que podem ter acesso àquela informação. Mas não é só também. Além do aspecto criminal, que é um crime, a injúria prevista no artigo 140, que tem a pena de 1 a 6 meses de detenção, tem o reflexo civil, que pode ensejar, inclusive, uma reparação pelo dano moral que aquela pessoa sofreu. Então, há sim uma punição aos sujeitos que agem desta forma. Ótimo. E isso com certeza vai ocasionar também muitos problemas na vida da pessoa. Então, dependendo do que ela foi abalada, do que aconteceu em relação àquele comentário, aquela postagem, pode aumentar o dano moral, pode ter uma maior gravidade a respeito do crime de injúria, né?
Isso pode acontecer? Pode, e inclusive, se for no privado, se mandar uma mensagem no privado, também pode configurar o crime de injúria, porque o que a lei penal tutela, neste caso, é a honra subjetiva da pessoa, é o decoro, é o que ela pensa sobre si própria. Claro, existe também o crime de difamação, que é a proteção, esse crime tutela, a honra objetiva da pessoa, ao passo que na injúria, o que é tutelado, o que é protegido pela lei penal, é a honra subjetiva. Então, o que eu quero dizer? Que até a mensagem no privado pode sim gerar consequências jurídicas. Então a gente tem que tomar cuidado antes de cometer esses crimes ou ofender a honra das pessoas, né? Tem mais alguma mensagem que a gente pode passar em relação à gordofobia? Tem, acho que algumas perguntas chegando aqui, a gente vai selecionar. Olha, gente, quanta gente aí, Edna, Marco, Maria, um beijo, obrigada a todos que estão nos acompanhando também. Olha, até meu maridão aqui, oi amor. As pessoas que estão nos acompanhando também pelo Instagram, obrigada. Isso que o advogado Lucas colocou, tão importante essa questão para a pessoa aprender a se proteger. Então, eu estou num relacionamento abusivo, essa pessoa está fazendo uma série de provocações ou humilhações, guarde tudo isso, né? Essa questão é muito importante. Como que eu me protejo? Então, juridicamente, eu acho que é muito legal essa reflexão, essa conversa, né? Porque muitas vezes, quando fere a autoestima, a autoimagem, a pessoa muitas vezes ela não consegue nem mesmo ter forças para pedir um auxílio jurídico, não é verdade? E tem que deixar bem claro, a honra das pessoas é um direito. Todos têm direito à honra. E a lei garante este direito. Ótimo. Então, o quanto que a gente precisa pensar nisso, precisamos nos empoderar, né? E eu sempre digo assim, se você não está bem com você mesmo, procure fazer algo para ficar bem, mas não se comparando com uma outra pessoa, porque a partir do momento que a gente se compara, a gente já perdeu. Eu gostaria de ser como a Gisele Bündchen. Isso é um disparate eu pensar assim. Por quê? Porque é um biotipo completamente diferente, né? Então é muito injusto. A partir do momento que eu me comparo com uma outra pessoa, eu já saio perdendo. Eu preciso me comparar comigo mesmo. A partir do momento que eu me aceito, eu consigo cada vez mais lidar com as minhas dificuldades, aceitar as minhas qualidades e mudar aquilo que eu não gosto. Nós estamos recebendo várias perguntas agora no momento, não vai ser possível nós respondermos todas, vai ter assunto aí para várias lives, e a gente selecionou mais uma pergunta aqui, professora Monique, direcionada a você. Se a indústria da moda ajuda a fomentar a gordofobia? Ótima pergunta, ótima questão, obrigada para vocês que estão participando aqui conosco, exatamente. Não só ajuda, como fomenta. Nós temos alguma questão aí. Lembra que no início da live a gente comentou por que existe padrão estético, padrão de beleza desde sempre em todas as sociedades? Porque tem alguém ganhando com isso, seja dinheiro, seja status social, seja, enfim, alguma coisa, né, tem a ver com isso. Tem vários livros que falam sobre isso. A gente trabalha muito com aquele livro O Mito da Beleza, tá? Então tem vários autores que vão colocar essa questão de que quando eu preciso ter um padrão para consumir, logo eu não estou naquele padrão, então eu preciso fazer coisas para me adaptar. E minha gente, não é o nosso corpo, não somos nós que precisamos nos adaptar a uma roupa, a uma situação. Não, olha que loucura isso. É a roupa que precisa se adaptar ao meu corpo. E nós temos corpos diferentes, nós somos pessoas diferentes. Então, quando a gente pensa, ok, Monique, então agora nós temos
roupas e toda uma questão plus size. Ok. Mesmo dentro do estilo plus size, a gente vê que ainda não consegue abarcar todos os corpos. Então a pessoa veste 50, mas uma pessoa que na verdade veste 52 não consegue entrar numa calça que é 50. Então os números são sempre menores. Por quê, minha gente? Vamos fazer uma leitura crítica e uma reflexão aqui. A partir do momento que eu me aceito como eu sou, eu paro de consumir tanto. Ótima reflexão. Quantas cirurgias plásticas, quantos procedimentos estéticos, quantas coisas eu preciso para alcançar esse padrão, que é inatingível. Se a gente pensar numa foto de revista, um homem e uma mulher ali na capa daquela revista, tem luz, tem Photoshop, tem uma série de produção. Aquelas pessoas não são assim. Veja você, quando você faz uma série de fotos, fala, nossa, isso é ótimo. Mas a gente não é assim no dia a dia. Não. As fotos do Instagram, do Facebook são todas outras. Não é assim. Então, o que a gente precisa pensar é esse padrão inatingível. Quem está lucrando com isso? E não tem problema, não estou falando aqui que a gente não deve fazer esse tipo de procedimento. A gente tem que fazer o que acha que deve fazer. Mas colocar um ideal, um padrão em que eu não consiga me aceitar como eu sou, isso sim é muito nocivo. E na verdade acaba não fomentando só a indústria da moda, mas a medicina, a indústria farmacêutica, os remédios aí para emagrecer estão cada vez mais caros, não tem nenhum que solucione o problema também, talvez de forma proposital, já que conseguem descobrir tantos medicamentos e não conseguem nenhum efetivo, né? Exatamente. E cada vez ficando mais caro, mais opções no mercado, né? Então essa indústria da farmacêutica também movimenta muito dinheiro, né? Muito. Em relação a essa aceitação das pessoas, eu vi alguma coisa no teu trabalho também, que existem alguns movimentos, né, até mundiais, que não falam exatamente do gordo, mas questão de gênero, de sexualidade. Isso. Você podia falar um pouco desses movimentos para nós? Nós temos muitos, então assim, Body Positive, que é um movimento muito legal aqui no Brasil, a gente abrasileirou isso para corpo livre, né? Até dentro do meu instituto eu tenho projeto que a gente trabalha essas questões. Então, o que significa isso, corpo livre? Entendendo que nós não somos padronizados, nosso corpo não é padronizado, nosso corpo é diferente, porque cada pessoa é única. Então, o corpo é único, a personalidade é única, não tem como a gente desejar e querer ser todos iguais. Então, é justamente isso, aceitar. Mas e as minhas cicatrizes, e as minhas marcas, e as minhas dificuldades? Minha gente, se você tem uma cicatriz de uma cirurgia, isso mostra que você passou por uma cirurgia. Isso mostra, isso faz parte da sua vida. Mas eu não gosto das minhas sardas, né? Então vamos fazer as pazes com o nosso corpo, vamos ter gratidão por quem nós somos, porque essa tentativa de não ser o que somos. Então, quando a gente pensa nessa questão, seja de biotipo físico, seja da opção sexual, seja do gênero, da identidade sexual, enfim, a partir do momento que a gente não padroniza, a gente consegue aceitar as diferenças e conviver com a diversidade, que é tão importante. A conversa também é sobre empatia, né? Perfeito. Conseguir aceitar o outro, entender o outro, e respeitar sobretudo. Isso, exatamente. Que não é fácil, mas é um exercício necessário. Nós temos muitos advogados aqui nos assistindo nesse momento. Queria mandar um abraço aí para a doutora Carolina Uyuri, que mandou uma mensagem aqui para nós, que está nos acompanhando. E nós já vamos se encaminhando agora para o final.
Queria agradecer a professora Monique, Obrigada. o professor Lucas. Espero que eles possam participar de outras lives Com aqui certeza, conosco. com certeza. Até o assunto da próxima live tem muito a ver com o seu trabalho também, professora Monique. Que legal! Nós já temos uma advogada aqui que está confirmada para participar aqui da próxima live, a doutora Daniela Scarpa, que também é formada em farmácia, especialista em Direito e Saúde Médico. Ela é membro também da Comissão de Direito Médico do Conselho Nacional de Justiça aqui no Paraná. Já foi presidente da Comissão de Direito Médico aqui da OAB Cascavel, e ela vem falar um pouquinho sobre até onde vai nosso direito de fazer nossas escolhas no momento de morrer. A gente pode fazer o pedido de eutanásia, a gente pode deixar quais são os procedimentos no momento de uma doença grave. O direito já chama isso de testamento vital. Não temos nenhuma lei aqui no nosso ordenamento jurídico que permita, que regule isso, mas procurando um bom advogado, a doutora Daniela inclusive é especialista nesse assunto e vai trazer as dicas a respeito disso, porque existem decisões que a própria família tem que tomar num momento que a pessoa se encontra sem poder tomar essas atitudes. Então, e desconhece a intenção daquela pessoa que está morrendo. Então, para ter uma morte digna, o quanto que isso é importante. Super relevante esse tema. E aí a gente vai discutir, é um tema polêmico, um tema novo, mas a gente está vendo que está sendo produzidos aí os testamentos vitais. Vamos ver como que o direito está entendendo isso. Quem saiba, podemos trazer também uma psicóloga para que o assunto ficar mais interessante, mais interdisciplinar. Então, até a próxima live. Queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam. E obrigado novamente para a professora Monique e Lucas. Obrigada, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.